medicina baseada em evidências. E não, eu não tô falando da música. Eu tô falando do melhor método que nós temos disponível hoje em dia para saber se um remédio, um tratamento ou um hábito é bom ou não para nossa saúde, inclusive para a saúde daqueles com doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. Esse é um assunto pouco conhecido para a maioria dos pacientes e isso não é de se espantar. Porque hoje em dia o que a gente vê é que grande parte dos profissionais de saúde são leigos em relação ao método científico e acabam propagando informações que não são verdadeiras para os seus pacientes. Por isso, no vídeo de hoje eu vou explicar brevemente como funciona esse tal de método científico que guia a medicina baseada em evidências e vou trazer também para vocês 7 argumentos geralmente utilizados por aquelas pessoas que querem desacreditar a ciência e por que vocês não devem confiar neles. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, doutora em ciências e especialista em distúrbios de movimento. Então vamos começar com um resumo do resumo sobre o que é esse tal de método científico. Tudo começa com um negócio chamado plausibilidade, que basicamente quer dizer se alguma coisa faz sentido ou não. Por exemplo, nós sabemos que na doença de Parkinson há uma diminuição dos neurônios que produzem dopamina, que é um neurotransmissor, e que essa diminuição da dopamina está correlacionada aos sintomas da doença de Parkinson. Logo, é plausível pensar que, faz sentido pensar que, se a gente repor a dopamina no cérebro desses pacientes com doença de Parkinson, haverá uma diminuição dos sintomas da doença. A mesma lógica se aplica, por exemplo, aos pacientes com diabetes do tipo 1, que, se a gente por acaso repor a insulina que eles não produzem, os sintomas da doença serão amenizados. Basicamente, plausibilidade é isso. Esse é o primeiro passo. Não necessariamente porque uma coisa faz sentido na nossa cabeça, ela de fato será verdade na prática, mas realmente a gente tem que começar em algum lugar. E a plausibilidade é esse primeiro passo, essa porta de entrada para o método científico. O segundo passo são os estudos em modelos animais. Por exemplo, estudos em modelos animais em camundongos com o modelo de doença de Parkinson mostraram que a reposição de levodopa, que é um precursor da dopamina, melhorou os sintomas desses camundongos. Isso é ótimo, mas não é o suficiente para dizer que um remédio funciona em humanos, por diversos motivos. Humanos não são camundongos. O modelo animal de doença de Parkinson não é um camundongo que naturalmente desenvolve doença de Parkinson. É um camundongo que recebe uma substância que é tóxica para os neurônios dopaminérgicos e desenvolve um modelo de doença de Parkinson. É parecido, mas não é igual. Portanto, a gente não pode extrapolar os resultados. O organismo do camundongo e o organismo do ser humano, embora sejam 2 organismos complexos, são extremamente diferentes. E, por último, os camundongos não se comunicam tão bem quanto a maioria dos humanos. Portanto, a gente avaliar os sintomas num camundongo é muito mais desafiador do que avaliar os sintomas num ser humano. Os estudos em modelos animais são uma peça fundamental para a evolução da ciência, mas jamais, em tempo algum, a gente pode pegar o resultado de um estudo em animal ou um estudo em bancada de laboratório e extrapolar esses resultados para um ser humano. Isso é um erro crasso. A gente parou na metade do processo. Ainda tem muita coisa mais pra frente. Depois dos estudos em animais, começam os estudos em seres humanos. E a primeira etapa dos estudos em humanos não é um estudo que tem como objetivo dizer se aquele remédio funciona ou não. Não. É um estudo que tem como objetivo dizer se aquele remédio é seguro ou não. É um estudo de segurança com uma população pequena de voluntários. Primeiro, o remédio precisa provar-se ser seguro em um estudo muito bem conduzido e muito sério, para depois a eficácia dele ser colocada em prática em um estudo maior. E obrigatoriamente, para eu avaliar a eficácia de qualquer intervenção médica, eu preciso comparar essa intervenção médica com placebo. Então, precisa haver 2 grupos, esses 2 grupos de pessoas ou de pacientes com uma determinada doença precisam ser grupos equiparáveis. Um grupo vai receber o remédio, outro grupo vai receber o placebo. Os voluntários da pesquisa, os pacientes, não vão saber se vão receber placebo ou remédio, e nem as pessoas que os avaliam. Isso é o que a gente chama de um estudo duplo cego. E no fim das contas, para eu dizer que um remédio ou uma intervenção qualquer é eficaz, a eficácia dela precisa ser superior ao placebo. Então não é comparar o antes e o depois. É comparar o antes e o depois do grupo que recebeu o remédio ou a intervenção com o antes e depois com o grupo que recebeu o placebo. Ufa! Esse é um processo longo.
longo, trabalhoso e caro. E eu poderia passar aqui as próximas semanas falando para vocês sobre medicamentos só na minha área, só na neurologia, dentro dos distúrbios de movimento, que tinham uma plausibilidade maravilhosa, ficaram super bem colocados nos estudos animais, se mostraram seguros e falharam nos estudos de eficácia. É um processo que pode ser extremamente frustrante, mas não tem jeito. Se a gente realmente quer saber se qualquer intervenção na área da saúde funciona, essa intervenção precisa passar por todo esse processo.